O escritório estava invulgarmente silencioso para uma terça-feira de manhã, mesmo com a véspera de Natal a poucas horas de distância. A maioria dos funcionários tinha tirado o dia de folga, deixando o edifício Pellegrini praticamente vazio, exceto pela segurança e um punhado de pessoal essencial. Sentei-me à minha secretária do lado de fora do escritório do Roberto, com os dedos a voar pelo teclado enquanto terminava de organizar os últimos relatórios trimestrais antes das férias. 3 anos. 3 anos que eu trabalhava como secretária executiva de Roberto Pellegrini e ainda não conseguia entendê-lo completamente. Ele era preciso, exigente e mantinha uma distância emocional que parecia mais uma fortaleza do que simples limites profissionais. Eu aprendi a ler as mudanças sutis em sua expressão, o leve aperto de seu maxilar, quando algo o desagradava, a maneira como seus dedos batiam uma vez na mesa quando ele estava a pensar em um problema. Também aprendi, ao longo do caminho, que me sentia irremediavelmente atraída por um homem que mal parecia notar a minha existência, além da minha capacidade de gerir a sua agenda e filtrar as suas chamadas. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Courtney Wells, a minha única amiga verdadeira neste mundo de fatos caros e palavras cuidadosamente medidas. Almoço em 20 minutos. Há um mercado natalício perto da zona das galerias. Preciso de fugir deste lugar antes de estrangular alguém com enfeites de Natal. Sorri apesar de mim mesma. Courtney trabalhava na contabilidade 3 andares abaixo e, de alguma forma, decidiu que valia a pena ser minha amiga quando comecei a trabalhar aqui. Ela era direta, engraçada e completamente indiferente à dinâmica de poder que fazia com que todos no prédio andassem na ponta dos pés. Encontro-te no átrio, respondi. A porta de Roberto abriu-se. Ele saiu, já a pegar no casaco com aquela economia de movimentos fluida que caracterizava tudo o que fazia. Aos 35 anos, ele chamava de tensão sem esforço. Cabelo escuro, olhos escuros que não perdiam nada e uma presença que fazia as salas ficarem em silêncio quando ele entrava. Tenho uma reunião do outro lado da cidade, disse ele sem preâmbulos. Só volto depois das 6. Se o Hal ligar, diga-lhe que terei uma resposta amanhã. Claro, Sr. Pellegrini. O seu olhar pousou brevemente em mim e eu percebi algo na sua expressão que não conseguia identificar. Ele parecia cansado. Percebi o tipo de exaustão que vem de carregar um peso que nunca diminui. Tire um almoço prolongado, se quiser, acrescentou, surpreendendo-me. É véspera de Natal. Não deve ficar preso aqui o dia todo. Obrigada, senhor. Ele acenou com a cabeça uma vez e foi-se embora, deixando apenas um leve traço de sua colônia no ar. Cedro e algo mais escuro, algo que eu nunca consegui identificar, mas que associava inteiramente a ele. 20 minutos depois, Courtney e eu estávamos a caminhar pelo mercado natalino. Ela mencionou, com a nossa respiração visível no ar frio de dezembro. Os vendedores se instalaram ao longo de 2 quarteirões, vendendo de tudo, desde enfeites feitos à mão até chocolate quente superfaturado. Tens aquele olhar novamente, disse Courtney, passando o braço pelo meu. Que olhar? Aquele em que estás a pensar nele, mas fingindo que não. Senti um calor subir pelo meu pescoço, apesar do frio. Não sei do que estás a falar. Claro que não. Vamos lá, é véspera de Natal. Vamos encontrar algo ridiculamente caro que não podemos comprar e depois convencer-nos a não comprar. É tradição. Passeamos pelas bancas e, pela primeira vez em dias, senti-me relaxada. O mercado tinha aquele tipo de magia que só parecia existir durante as festas, quando tudo parecia suspenso entre a vida normal e algo mais caloroso, mais esperançoso. Então vi o cartaz. Leilão de bens imóveis, Galeria 12, somente hoje, das 12 às 16 horas. Oh, não, disse Courtney, seguindo o meu olhar. Eu também conheço esse olhar. É o teu olhar de estou prestes a fazer algo impulsivo. Eu não sou impulsiva. Compraste um casaco de US$ 200 no mês passado porque disseste que te lembrava algo que a tua tia costumava usar. Eu tinha feito isso e me arrependi imediatamente. Mas o casaco era muito parecido com o que a tia Maria usava na única foto que eu tinha de nós juntas. Ela criou-me depois que os meus pais morreram, quando eu tinha 15 anos, e perdê-la há 2 anos deixou-me com uma sensação de desorientação que ainda não consegui processar. Só 5 minutos, eu disse. Quero dar uma olhada.
A galeria era menor do que eu esperava, mas lindamente decorada. Os itens estavam dispostos em mesas com descrições impressas e valores de lance inicial. A maioria estava fora do meu orçamento. Joias e obras de arte que pertenciam a museus e não ao meu pequeno apartamento. Então eu vi um relógio de bolso antigo, de ouro sobre uma almofada de veludo. A caixa tinha uma delicada gravura em espiral e mesmo à distância eu podia ver as iniciais gravadas no metal. GP. Meu coração fez algo estranho no meu peito. Aproximei-me, atraída por um instinto que não conseguia explicar. O cartão de descrição dizia: relógio de bolso feminino, cerca de 1950, artesanato italiano, banhado a ouro com corrente original, pequeno desgaste consistente com a idade. Lance inicial de US$ 250. GP Juliana Pellegrini. Eu conhecia o nome das poucas vezes que Roberto mencionou a sua mãe nos últimos 3 anos. Ela tinha morrido há 12 anos, embora ele nunca tivesse falado sobre como ou porquê. Eu tinha visto uma foto dela uma vez na secretária dele. Uma mulher bonita, com olhos calorosos e o mesmo cabelo escuro de Roberto. Vanessa, o que estás a fazer? Courtney apareceu ao meu lado. É lindo, mas também está muito acima do teu orçamento. Não podes estar a pensar seriamente nisso. Quanto tenho na conta corrente agora? Ela pestanejou. Não sei, talvez 500 se ainda não pagaste o aluguer deste mês. Por quê? Posso pedir US$ 50 emprestados? Estás louca? É um relógio de bolso da avó falecida de alguém. O que vais fazer com ele? Não conseguia explicar. Não de uma forma que fizesse sentido. Mas ali parada, olhando para aquelas iniciais, tive a certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, aquele relógio tinha pertencido à mãe de Roberto. E, segundo, ele precisava de tê-lo de volta. Confia em mim, disse baixinho. Courtney ficou a olhar para mim por um longo momento. Depois suspirou e tirou a carteira. Tem sorte que eu te amo e que é Natal. Mas se isso acabar sendo alguma coisa estranha de stalker, vou intervir. O leilão do relógio aconteceu 20 minutos depois. 3 outras pessoas deram lances contra mim, aumentando o preço em incrementos de US$ 50. As minhas mãos estavam suadas quando levantei o meu leilão para US$ 300. Tinha a certeza de que ia ser superada. Vendido para o número 47, anunciou o leiloeiro. Quase desmaiei de alívio e terror em igual medida. Acabara de gastar US$ 300, dinheiro que deveria ter guardado para o aluguer de janeiro, num relógio que nem tinha a certeza de que pertencia à pessoa que pensava. Vais dar-lhe, não vais? Disse Courtney quando saímos da galeria, com o relógio cuidadosamente embrulhado em papel de seda e colocado numa pequena caixa de veludo. Ainda não sei. Mentirosa. Sabes exatamente o que vais fazer. Vais dar ao teu chefe, que mal sabe que existes fora das reuniões de agendamento, um presente pessoal caro na festa de Natal da empresa esta noite. O que poderia dar errado? Tudo, pensei, absolutamente tudo. Mas quando cheguei à casa naquela noite e desembrulhei o relógio novamente, examinando-o sob a luz da minha secretária, encontrei uma gravação dentro da caixa. Para Juliana, minha luz eterna. O pai de Roberto se chamava Antônio. Tomei minha decisão. A festa de Natal da empresa Pellegrini foi realizada no espaço para eventos do último andar do edifício, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista das luzes da cidade. Era elegante, mas contida, muito parecida com o próprio Roberto. Os funcionários se misturavam com champanhe e aperitivos cuidadosamente servidos, enquanto versões instrumentais de clássicos de Natal tocavam suavemente ao fundo. Eu tinha vestido o vestido mais bonito que possuía, um bordô escuro que Courtney me ajudou a escolher no ano passado. Nada muito chamativo, nada que chamasse a atenção, apenas apresentável. Roberto estava perto das janelas, rodeado por um pequeno grupo de associados seniores. Ele usava um fato preto com uma camisa branca impecável, sem gravata, com o botão superior desabotoado, numa rara concessão ao clima festivo. Ele ouvia algo que Joseph Rowdy dizia, acenando com a cabeça ocasionalmente, mas sua postura sugeria que sua mente estava em outro lugar. A pequena caixa parecia incrivelmente pesada na minha bolsa. Estás a empatar, murmurou Courtney, aparecendo ao meu lado com 2 taças de champanhe. Ela colocou uma na minha mão. Ou fazes ou não fazes, mas para de parecer que estás prestes a vomitar. Isso está a deixar-me nervosa.
E se eu estiver errada? E se nem for dela? Então ele vai agradecer educadamente e tu vais morrer de vergonha, mas sobreviverás. Vamos, Vanessa. Você tem sido invisível para este homem há 3 anos. Talvez seja a hora de ele realmente te ver. Isso doeu. Provavelmente porque era verdade. Eu era boa no meu trabalho, eficiente e confiável. Mas Roberto Pellegrini olhava para mim da mesma forma que olhava para todos que trabalhavam para ele. Éramos funções, não pessoas. Exceto que, às vezes, muito ocasionalmente, eu o pegava a me observar com uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se ele estivesse a tentar resolver um quebra-cabeça que não sabia que existia. Bebi metade do champanhe de um só gole, coloquei o copo na mesa e atravessei a sala antes que pudesse desistir da ideia. O grupo ao redor de Roberto ficou em silêncio quando me aproximei. Joseph ergueu uma sobrancelha, mas deu um passo para trás, abrindo espaço. Senhor Pellegrini, disse eu, orgulhosa por a minha voz ter saído firme. Desculpe interromper, tenho algo para si. Um presente de Natal. Os seus olhos escuros fixaram-se em mim com aquela intensidade inquietante que ele às vezes exibia. De perto pude ver as linhas tênues nos cantos dos seus olhos, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo. Menina Morgan, a sua voz era neutra, não revelando nada. Não é necessário. Eu sei, mas gostaria que o aceitasse mesmo assim. Estendi a pequena caixa de veludo embrulhada simplesmente em papel prateado com uma fita branca. A minha mão tremia ligeiramente, traindo o meu nervosismo. Roberto pegou nela lentamente, os seus dedos roçando os meus por um instante. A sala ficou em silêncio à nossa volta. Percebi que as pessoas estavam a observar. Ele desembrulhou o papel com precisão cuidadosa, abriu a caixa e ficou completamente imóvel. A mudança nele foi instantânea e devastadora. A cor desapareceu do seu rosto. As suas mãos, normalmente tão firmes, começaram a tremer quando ele tirou o relógio de bolso da almofada. Onde conseguiu isto? A sua voz era pouco mais que um sussurro, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Hoje houve um leilão de bens na Galeria 12. Eu vi e pensei. Não tinha a certeza, mas as iniciais que eu achei que talvez pertencessem a todos para fora. As duas palavras ditas com autoridade tranquila colocaram toda a sala em movimento. Os associados dirigiram-se para a saída sem questionar, abandonando os copos e interrompendo as conversas. Joseph parou na porta, olhando para Roberto com preocupação, mas um simples aceno de cabeça fez com que até ele se afastasse. Então ficamos apenas nós os dois, de pé no vazio repentino da vasta sala. Roberto ainda estava a olhar para o relógio, o polegar traçando as iniciais gravadas com algo que parecia descrença. Este é o relógio da minha mãe, disse ele finalmente. Desapareceu na noite em que ela morreu. Há 12 anos. A polícia nunca o encontrou. O meu estômago revirou. Eu não sabia. Eu apenas vi as iniciais e pensei, como você sabia o nome da minha mãe? Você a mencionou uma vez. Há 2 anos você recebeu uma ligação de alguém perguntando sobre uma instituição de caridade que ela apoiava. Você disse que Juliana gostaria que a doação continuasse. Ele olhou para mim, então. Olhou realmente para mim e eu vi algo em sua expressão que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, crua e desprotegida. Lembras-te disso? Lembro-me de tudo o que me dizes, eu disse baixinho. É o meu trabalho. Não, ele abanou a cabeça lentamente. Lembrar-se de conflitos de agenda é o teu trabalho. Lembrar-se de mães falecidas é algo completamente diferente. Ele dirigiu-se a uma das janelas, ainda segurando o relógio, e ficou ali por um longo momento olhando para a cidade. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter lhe dado privacidade, mas os meus pés não se moviam. Ela estava a usar isto na noite em que foi morta, disse Roberto sem se virar. O relatório da polícia registrou que estava desaparecido. Eles presumiram que o assassino o tinha levado, talvez vendido. Mas nunca houve qualquer vestígio. E agora você entra aqui na véspera de Natal e entrega-mo como se não fosse nada. Sinto muito, se eu soubesse. Não. Ele virou-se e a intensidade do seu olhar prendeu-me no lugar. Não peça desculpa. Devolveu-me algo que eu pensava estar perdido para sempre. Compreende o que isso significa? Abanei a cabeça em silêncio. Significa que quem matou a minha mãe cometeu um erro. Após 12 anos de silêncio, essa pessoa ou alguém ligado a ela vendeu este relógio. O que significa que há um rastro. O que significa que finalmente posso encontrá-los. As suas mãos estavam firmes agora.
Notei que o choque inicial se tinha transformado em algo mais agudo, mais focado. O leilão, continuou ele, aproximando-se de mim com determinação. Preciso saber tudo. Quem o organizou? Quem forneceu os itens? Você conseguiu um catálogo? Um recibo? Sim, tenho o catálogo em casa. A casa de leilões está listada. Disseram que o relógio fazia parte de uma doação anônima de um espólio de algum lugar em Connecticut. Connecticut. Algo passou pelo seu rosto. Mostre-me. Amanhã. Preciso de ver tudo. Claro, Sr. Pellegrini. Roberto, pestanejei. O quê? Quando estivermos sozinhos, chame-me Roberto. Ele aproximou-se, o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cedro novamente. Pude ver o brilho dourado nos seus olhos escuros. Trabalha para mim há 3 anos. Lembra-se de conversas das quais mal me lembro. Acabou de me dar a primeira pista real na investigação do assassinato da minha mãe em mais de uma década. Acho que já passamos das formalidades. Roberto, sussurrei, testando o nome. Melhor. O canto da sua boca levantou-se. Não era bem um sorriso, mas algo mais caloroso do que a sua expressão habitual. Posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Por que é que o comprou? $300 não é pouca coisa. Por que gastar isso em algo de que nem tinha na certeza? Hesitei, procurando palavras que não revelassem demasiado. Você sempre parece triste durante as festas de fim de ano. Achei que se fosse dela, se significasse algo para você, talvez ajudasse. Não pensei no assassinato ou nas investigações. Só queria que você tivesse algo que fosse importante. Ele ficou a olhar para mim por tanto tempo que comecei a me preocupar por ter dito algo terrivelmente errado. Então ele estendeu a mão e tocou a minha brevemente, seus dedos quentes contra os meus. Obrigado, Vanessa. Na verdade, foi a primeira vez que ele usou o meu primeiro nome. A primeira vez que me tocou, além de um aperto de mão profissional. A primeira vez que olhou para mim como se eu fosse uma pessoa e não uma função. E ali, parada no espaço vazio da festa, com as luzes de Natal refletindo nas janelas, percebi com absoluta certeza que a minha vida tinha acabado de mudar de maneiras que eu não poderia prever. Deves aproveitar o resto da noite, disse Roberto, recuando. Conversamos amanhã, logo cedo. Tens a certeza de que estás bem? Ele olhou para o relógio na palma da mão e depois voltou a olhar para mim. Não, mas ficarei bem graças a ti. Deixei-o ali sozinho com as suas memórias e o relógio da mãe e tentei ignorar o meu coração acelerado. Courtney estava à espera junto aos elevadores com os olhos arregalados de curiosidade. O que aconteceu? Todos estão a comentar. O que lhe deu? Algo que pertencia à mãe dele. Meu Deus, Vanessa, em que se está a meter? Observei os números do elevador a descer, cada andar a afastar-me mais de Roberto e daquele momento de conexão que tinha sido ao mesmo tempo assustador e inevitável. Não faço ideia, admiti, mas acho que agora não consigo parar. Mal dormi naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Roberto quando ele abriu a caixa. A forma como as suas mãos tremiam. A emoção na sua voz quando perguntou como eu a tinha encontrado. Quando o amanhecer chegou à cidade, eu já estava vestida e a fazer café, tentando organizar os meus pensamentos e os materiais do leilão que prometi mostrar-lhe. O meu telefone tocou às 7h30 da manhã, um número que eu não reconhecia. Senhorita Morgan, aqui é Joseph Haldie. O senhor Pellegrini gostaria que você fosse à sua residência hoje de manhã às 9h. Estou enviando um carro para o seu endereço agora. Ele chegará em 20 minutos. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o meu telefone com o coração acelerado. A residência de Roberto. Em 3 anos a trabalhar para ele, nunca tinha ido à sua casa. As nossas interações existiam inteiramente dentro do ambiente controlado do escritório, onde tudo era profissional e cuidadosamente delimitado. Agora, estava a ser convocada para o seu espaço privado na manhã de Natal e não fazia ideia do que esperar. O carro que chegou era elegante e preto, do tipo que gritava dinheiro e poder. O motorista era profissional e silencioso, oferecendo nada além de um aceno educado. Percorremos as ruas tranquilas de Manhattan, que estavam em feriado, e acabamos por parar em frente a um belo edifício de tijolos marrons no Upper East Side, que conseguia parecer elegante e discreto ao mesmo tempo. Joseph Haldie veio ao meu encontro na porta. Era um homem grande, provavelmente com cerca de 40 anos, com um ar alerta que sugeria que nada lhe escapava.
O seu aperto de mão era firme, mas não agressivo. Menina Morgan, obrigado por ter vindo tão rapidamente. O Sr. Pellegrini está no seu escritório. Por aqui, por favor. Seguiu por um hall de entrada que me deixou sem fôlego. O chão de madeira escura brilhava sob uma iluminação suave. Obras de arte originais estavam penduradas nas paredes de cor creme. Mas o que mais me impressionou foi a sensação de que era um lugar habitado. Não era uma peça de exposição projetada por um decorador caro. Era uma casa. Passamos por uma sala de estar onde vi algumas fotografias de família sobre a lareira. Uma cozinha com panelas de cobre penduradas em ganchos e ervas a crescer em pequenos vasos no parapeito da janela. Tudo indicava que alguém realmente habitava este espaço, que cozinhava, lia e vivia aqui. Café? Joseph perguntou enquanto parávamos diante de uma porta fechada. Obrigado, mas já estou nervoso. Ele acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Aviso justo, ele não dormiu muito ontem à noite. Estava a fazer chamadas desde as 5 da manhã. Joseph bateu uma vez e abriu a porta sem esperar por uma resposta. O escritório de Roberto era exatamente como eu imaginaria se alguma vez me permitisse imaginá-lo. Estantes do chão ao teto cobriam 2 paredes, cheias de livros em vários idiomas. Uma enorme secretária dominava o espaço, com papéis espalhados pela sua superfície num caos organizado. Mas o que me chamou a atenção foi o piano no canto, um belo piano vertical com partituras ainda no suporte. Roberto estava junto à janela, com o telefone encostado ao ouvido, a falar rapidamente em italiano. Estava vestido de forma mais casual do que eu alguma vez o tinha visto. Calças de ganga escuras, uma camisola cinzenta que mostrava as linhas dos ombros e braços. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Ele olhou para cima quando entramos e algo na sua expressão mudou, não amolecendo exatamente, mas reconhecendo a minha presença de uma forma que parecia significativa. Ligo-te de volta, disse ele ao telefone, mudando para inglês. Terminou a chamada e atravessou a sala até onde eu estava. Vanessa, obrigado por ter vindo. Claro. Trouxe tudo do leilão. Tirei o catálogo e o recibo da minha bolsa, juntamente com o cartão de visita que o dono da galeria me tinha dado. Roberto pegou neles com cuidado, estudando cada documento com intensa concentração. Os seus dedos percorreram as listas, parando na entrada do relógio da sua mãe. Doação de bens de Connecticut, vendedor anônimo. Ele leu em voz alta. Há 2 semanas, Joseph. Já podes tratar disso, chefe? Tenho contactos na casa de leilões. Dá-me 1 hora. Joseph saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu parecia pesado, cheio de coisas que nenhum de nós sabia bem como dizer. Queres café? Perguntou Roberto, apontando para uma pequena mesa perto da estante. Fiz uma cafeteira há cerca de 1 hora. Provavelmente ainda está bom. A domesticidade da oferta apanhou-me desprevenido. Claro, obrigado. Ele serviu 2 chávenas com facilidade, adicionando natas à minha sem perguntar. Olhei para ele surpreendido. Você toma com natas, sem açúcar, disse ele, entregando-me a caneca. Faz 3 anos que faz o meu café. Eu também presto atenção. A revelação casual de que ele tinha notado algo tão pequeno sobre mim fez com que um calor se espalhasse pelo meu peito. Tomei um gole para esconder a minha reação e quase gemi. Estava perfeito, rico e suave, exatamente como eu gostava. Está muito bom. A minha mãe me ensinou. Ela dizia que a vida era curta demais para beber café ruim. Ele sorriu levemente, um sorriso verdadeiro que transformou sua expressão normalmente cautelosa. Ela tinha opiniões muito fortes sobre a maioria das coisas. Conte-me sobre ela, eu disse antes que pudesse pensar melhor. Se você quiser, quero dizer, você não precisa. Roberto foi até o piano, passando os dedos levemente sobre as teclas sem pressioná-las. Este era dela. Ela tocava lindamente, principalmente clássico, mas ela também adorava jazz. Tocava durante horas enquanto eu fazia os trabalhos de casa naquela secretária. Conseguia imaginar um Roberto mais novo, talvez com 13 ou 14 anos, a tentar concentrar-se nos trabalhos escolares enquanto a música enchia a sala. Ela era cozinheira, continuou ele. Não profissionalmente, mas devia ter sido. Conseguia fazer com que tudo tivesse um sabor extraordinário. Todos os domingos passava o dia inteiro na cozinha a preparar refeições italianas elaboradas. Toda a família se reunia. A casa ficava cheia de barulho e risadas e o cheiro de alho e tomate.
A sua voz ficou suave, perdida na memória. Fiquei em silêncio, com medo de quebrar o feitiço. Ela morreu numa terça-feira, 26 de dezembro, há 12 anos. Alguém invadiu a nossa casa enquanto o meu pai estava num jantar de negócios e eu estava na faculdade. Disseram que foi um assalto que deu errado, mas nada de valor foi levado, exceto o relógio dela. Apenas o relógio e a vida dela. Roberto, sinto muito. Ele virou-se para olhar para mim, os olhos escuros sombreados por uma dor antiga. O meu pai nunca se recuperou, morreu 3 anos depois. Oficialmente foi um ataque cardíaco, mas sempre acreditei que foi a dor que o matou. Ele a amava tanto assim. O peso do que ele estava a partilhar recaiu sobre mim. Não se tratava apenas de resolver um caso arquivado. Era sobre um rapaz que tinha perdido a mãe e depois o pai. Sobre um homem que carregava essa perda sozinho há mais de uma década. É por isso que precisas descobrir o que aconteceu. Eu disse baixinho. Não apenas por justiça, mas para encerrar este capítulo. Sim. Ele pousou o café e pegou no catálogo do leilão novamente. E agora, graças a ti, tenho a primeira pista real em 12 anos. O relógio tinha de vir de algum lugar. Alguém o guardou todo este tempo e, por alguma razão, decidiu vendê-lo. Preciso de saber quem e por quê. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Courtney. Estás viva? Devo ficar preocupada? Preciso de ligar para alguém? Mostrei a mensagem ao Roberto e ele riu-se. A tua amiga é protetora. Ela acha que estou a meter-me em algo maior do que posso aguentar. Ela pode estar certa. A sua expressão ficou séria. Vanessa, preciso perguntar-te uma coisa, e preciso que sejas honesta. Estás disposta a ajudar-me nesta investigação? Pode ser perigoso. Quem matou a minha mãe pode não gostar que investiguemos o passado. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me afastado de toda essa situação e voltado aos limites seguros de ser sua secretária. Mas, olhando para ele, vendo a esperança e a determinação nos seus olhos, não consegui. Sim, ajudarei no que puder. Por quê? A pergunta foi direta e perspicaz. Mal me conheces fora do trabalho. Isto não é problema teu. Porque parecias abalado ontem à noite e eu queria ajudar. Porque em 3 anos, apaixonei-me por um homem que mal sabia da minha existência até ontem. Porque algo em mim reconhece algo em ti. E não posso ignorar isso porque é a coisa certa a fazer, respondi. E porque ninguém deveria ter de carregar algo assim sozinho. Joseph voltou antes que Roberto pudesse responder, carregando um laptop. Descobriu alguma coisa? A casa de leilões confirmou que os itens vieram de uma venda de bens em Stamford, Connecticut. Uma pequena operação cuidou da liquidação de uma propriedade após a morte do proprietário no mês passado. Eles enviaram tudo para várias casas de leilões em toda a região. Temos um nome? A voz de Roberto voltou ao modo profissional, afiada e focada. Arban Kresnik, 62 anos, morreu de cancro. A casa e os bens foram vendidos para cobrir dívidas médicas. Roberto ficou muito quieto. Albanês. Sim. E é aqui que fica interessante. Joseph virou o portátil, mostrando-nos uma fotografia granulada. Este é Kernicki, há cerca de 15 anos. Ele era associado da organização albanesa que opera em Brooklyn. Coisas de baixo nível, na maioria, mas ele tinha conexões. Os albaneses sempre negaram qualquer envolvimento na morte da minha mãe. Talvez eles estivessem a dizer a verdade sobre o envolvimento da organização, disse Joseph com cautela. Mas esse cara poderia estar a trabalhar por conta própria. Ou talvez ele apenas tenha comprado o relógio de quem realmente fez isso. Estudei a fotografia. O homem parecia comum, nada de especial, não como alguém que estivesse ligado a um assassinato. Preciso de saber tudo sobre ele, disse Roberto. Onde trabalhava, com quem se relacionava, registros bancários. Se conseguires obtê-los, e quero saber exatamente que outros itens estavam naquela venda de bens. Já solicitei o inventário completo à casa de leilões. Devo recebê-lo esta tarde. Ótimo. Vanessa, preciso que venhas comigo à galeria onde compraste o relógio. A proprietária pode lembrar-se de ti. Confia mais em ti do que em mim. Precisamos descobrir se ela sabe mais alguma coisa sobre a origem disso. Agora, eu pedi. Sim. O tempo é importante. Se quem vendeu esses itens perceber que o relógio pode levá-los de volta até eles, podem desaparecer. Ele olhou para mim intensamente. Isso é um problema? Pensei no meu apartamento vazio.
No facto de ter esvaziado a minha agenda para a semana de férias, no aviso de Courtney de que estava a me meter em algo maior do que eu. Não há problema nenhum. A galeria estava fechada por causa do feriado, mas Roberto tinha maneiras de fazer as coisas acontecerem. 20 minutos depois de chegarmos, a proprietária apareceu, parecendo nervosa, mas cooperativa. O nome dela era Margaret Hale, uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos perspicazes e maneiras cuidadosas. Senhor Pellegrini. Não sei o que posso dizer que já não esteja no catálogo, disse ela, destrancando a porta e conduzindo-nos para dentro. A senhorita Morgan comprou um item de você ontem, um relógio de bolso. Estamos a tentar rastrear a sua proveniência. O olhar de Margaret pousou em mim e o reconhecimento brilhou. Ah, sim, a jovem que estava tão determinada. Você superou a oferta de 3 outras pessoas por aquele relógio. Ele pertencia à minha mãe, disse Roberto baixinho. Foi roubado há 12 anos. Preciso saber como ele foi parar no seu leilão. A expressão dela suavizou-se. Sinto muito. Todos os itens vieram de uma empresa de consignação que lida com liquidações de bens. Eles nos enviaram fotografias e descrições. Nós listamos. Eles ficam com uma parte da venda. É tudo muito padronizado. Você tem imagens de segurança de quando os itens foram entregues? Possivelmente. Deixe-me verificar. Ela desapareceu em um escritório nos fundos. Roberto moveu-se para ficar ao meu lado, perto da janela. Lá fora, a cidade estava acordando lentamente. As pessoas saíam para as liquidações pós-feriado e brunches tardios. Você está muito calma com tudo isso, observou ele. Devo entrar em pânico? A maioria das pessoas entraria. Acabaste de descobrir que estás a ajudar a investigar um homicídio de 12 anos atrás relacionado com o crime organizado. Virei-me para olhar para ele. A maioria das pessoas não passou 3 anos a observar-te a trabalhar. Eu sei como tu operas, Roberto. És metódico e cuidadoso. Não me colocarias em perigo real. Eu falava a sério. Não porque acreditava que éramos intocáveis, mas porque nunca te colocaste em risco cegamente. Tu planeavas. Tu criavas camadas de proteção. E davas às pessoas ao teu redor uma escolha. Algo mudou na sua expressão. Tu estás certa. Eu não faria isso. Mas isso não significa que o perigo não nos encontrará de qualquer maneira. Margaret voltou com uma pendrive. Imagens de segurança de 2 semanas atrás, quando a entrega foi feita. Podes ver se quiseres. Vimos as imagens no computador dela. 2 homens, ambos com uniformes profissionais de entregadores, empurrando caixas. Um deles era mais velho, tinha cabelo gay e um leve sotaque quando falava com a Margaret. É ele, disse Joseph atrás de nós. Eu nem tinha ouvido ele entrar. É o Krashnick. 2 semanas antes de morrer, ele entregou pessoalmente os itens que seriam leiloados. Por que ele faria isso? Perguntei. Se ele estava doente, por que não mandou outra pessoa? Roberto cerrou os dentes. Porque esses itens eram importantes, valiosos, seja monetariamente ou por outros motivos. Ele queria ter a certeza de que fossem manuseados corretamente. Ou, acrescentou Joseph com severidade, ele estava a resolver as últimas pendências antes de morrer, livrando-se das provas. Passamos as 6 horas seguintes investigando todas as pistas. Joseph fez ligações enquanto Roberto e eu analisávamos documentos. A casa de leilões enviou o inventário completo da propriedade de Kranick. A maior parte era comum, itens domésticos comuns e algumas antiguidades decentes, mas misturados havia várias peças de joalharia, obras de arte e itens colecionáveis que não tinham proveniência clara. Esta é uma coleção, disse Roberto, espalhando fotografias pela secretária de Margaret. Estas não são coisas que alguém acumula normalmente. São troféus. A palavra me deu arrepios. Achas que ele roubou tudo isto? Acho que ele as adquiriu por meios menos legais ao longo de uma longa carreira. O relógio não foi a única coisa que ele levou. Quando saímos da galeria, já era noite. Eu estava exausta, funcionando à base de café e adrenalina. Roberto percebeu. Claro que percebeu. Quando foi a última vez que comeste? Ele perguntou enquanto estávamos na calçada, com a respiração visível no ar frio. No café da manhã, acho. Ele balançou a cabeça. Vamos, há um lugar aqui perto. Roberto, eu provavelmente deveria ir para casa. Não é seguro. A afirmação direta me deixou paralisado. O quê? Se Krasniqi estava ligado ao assassinato da minha mãe e os seus bens agora foram distribuídos em leilões, há uma chance de alguém estar observando para ver quem compra o quê.
Tu compraste o item mais significativo. Isso torna-te visível. Achas que alguém pode vir atrás de mim? Acho que não estou disposto a correr esse risco. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Fica na minha casa esta noite. O quarto de hóspedes é completamente separado. O Joseph estará lá e temos segurança. Amanhã saberemos mais e poderemos tomar melhores decisões. Mas esta noite, preciso saber que estás protegido. Toda a parte lógica do meu cérebro gritava que era uma péssima ideia. Que ficar na casa do meu chefe, aprofundar-me na sua vida pessoal e no seu mundo perigoso, era cruzar linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas olhei para o seu rosto, para a preocupação genuína ali, e dei por mim a acenar com a cabeça. Está bem, só por esta noite. O alívio na sua expressão era inconfundível. Obrigado. E Vanessa, sei que não foi para isto que te candidataste quando aceitou o emprego como minha secretária. Não, eu concordo. Não é, mas estou a começar a pensar que talvez seja exatamente o que eu deveria encontrar. Dirigimos de volta para o seu prédio por ruas decoradas com luzes de Natal. Nenhum de nós falou, mas o silêncio parecia diferente agora, carregado de possibilidades e perigo em igual medida. Quando chegamos, Joseph já estava lá, e Roberto me mostrou um quarto de hóspedes que era mais luxuoso do que todo o meu apartamento. Descansa um pouco, disse ele da porta. Amanhã vamos aprofundar mais. Depois que ele saiu, fiquei naquele quarto desconhecido e tentei processar tudo o que tinha acontecido em menos de 24 horas. Eu tinha passado de secretária invisível a participante ativa numa investigação de homicídio. Estava a dormir sob o mesmo teto que um homem por quem estava meio apaixonada há anos. Um homem que finalmente me via como algo mais do que apenas uma função. E algures por aí, alguém que tinha matado a mãe de Roberto poderia estar a perceber que o seu passado estava a alcançá-lo. Liguei para a Courtney, sabendo que ela ficaria louca. Estou bem, disse antes que ela começasse a gritar. Vou ficar na casa do Roberto esta noite. É uma longa história. Vanessa Marie Morgan, tens exatamente 5 minutos para explicar por que vais dormir na casa do chefe da máfia no dia seguinte ao Natal. Então, contei-lhe tudo. O relógio, a investigação, a ligação com os albaneses, o pedido do Roberto para eu ficar em algum lugar seguro. Quando terminei, houve um longo silêncio. Gostas mesmo dele, não é? Ela finalmente disse. Sim, gosto mesmo. Então tem cuidado, não apenas com a investigação do homicídio, mas também com o teu coração. Homens como Roberto Pellegrini não fazem nada por acaso. Eu sei. Depois de desligarmos, deitei-me na cama confortável e fiquei a olhar para o teto. À distância, podia ouvir Roberto a movimentar-se, o murmúrio baixo da sua voz enquanto falava com Joseph. Hoje eu tinha cruzado um limiar, passado de um mundo para outro. E apesar de tudo, apesar do perigo e da incerteza, não conseguia me arrepender. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o som distante de vozes no andar de baixo. Por um momento de desorientação, não conseguia lembrar onde estava. Então tudo voltou à minha mente. O prédio de Roberto, a investigação, o fato de ter concordado em ficar aqui para minha própria segurança. Verifiquei o meu telemóvel. 7 mensagens da Courtney, variando entre preocupação, diversão e instruções explícitas para lhe enviar mensagens a cada poucas horas, ou ela presumiria que eu tinha sido raptada. Era 27 de dezembro, e de acordo com o meu calendário, eu deveria estar a desfrutar de uma semana tranquila de folga. Em vez disso, estava a viver no quarto de hóspedes do meu chefe enquanto investigávamos o assassinato de Liz e da sua mãe. A minha vida tinha se tornado surreal. Tomei banho e vesti as mesmas roupas de ontem, mentalizando que, se fosse ficar mais tempo, precisaria de ir à casa buscar mais coisas. Quando finalmente desci as escadas, seguindo o cheiro do café, encontrei Roberto e Joseph na cozinha. Havia papéis espalhados pela grande bancada da cozinha. Roberto olhou imediatamente para cima e algo em sua expressão se iluminou quando me viu. Notei que ele tinha feito a barba e vestido calças escuras e uma camisola azul marinho que faziam seus olhos parecerem quase pretos. Bom dia. Há café. E a Teresa deixou bolos antes de ir visitar a filha. A Teresa, a minha empregada doméstica. Ela costuma vir 3 vezes por semana, mas dei-lhe folga no feriado. Ele serviu-me uma chávena de café sem perguntar, adicionando natas do jeito que eu gosto. A familiaridade casual do gesto fez meu peito apertar. Obrigada,
Joseph acenou com a cabeça em saudação. Senhorita Morgan, estamos a fazer progressos. Consegui todas as informações sobre Kranick esta manhã. Sentei-me no balcão, segurando a caneca quente. O que descobriu? Ele nasceu na Albânia, imigrou em 1985, trabalhou em vários empregos antes de se envolver com a organização albanesa no Brooklyn. Nunca foi preso, mas o seu nome apareceu em várias investigações ao longo dos anos, principalmente lavagem de dinheiro, algumas suspeitas de envolvimento no tráfico de bens roubados. Roberto deslizou uma fotografia pelo balcão até mim. Esta foi tirada em 2010 num restaurante no Brooklyn. Reconhece alguém? Estudei a foto granulada da vigilância. Vários homens estavam sentados à volta de uma mesa e, ao fundo, parcialmente obscurecido, estava o mesmo homem de cabelo gay das imagens da casa de leilões. É ele, Kiki. E estes três homens à mesa são todos membros de alto escalão da organização albanesa. Dois deles ainda estão ativos. Um morreu em 2018. O peso do que ele estava a mostrar-me foi me ocorrendo. Então, ele definitivamente tinha ligações. Ligações profundas. Roberto cerrou os dentes, o que torna ainda mais significativo o facto de ele ter o relógio da minha mãe. Ou ele mesmo o roubou, ou alguém lhe o deu. Há mais, disse Joseph, abrindo algo no seu portátil. Acedi aos seus registros bancários. 2 semanas antes dos itens irem a leilão, ele transferiu tudo o que tinha para o nome da filha. 23 mil dólares. Não é uma fortuna, mas é significativo para alguém que vivia modestamente. Ele sabia que estava a morrer, disse eu baixinho. Estava a resolver os seus assuntos, exatamente. E parte de resolver os assuntos significava livrar-se de itens que guardava. Itens que poderiam ligá-lo a crimes passados. Roberto caminhou até a janela, olhando para o pequeno jardim atrás de sua casa. A tensão em seus ombros era visível mesmo do outro lado da sala. Quero falar com a filha, disse ele finalmente. Ela pode saber algo sobre a origem desses itens. Já a localizei, respondeu Joseph. Ela mora em Stamford e ainda trabalha como enfermeira. Sem antecedentes criminais, parece limpa. Mas abordá-la diretamente pode assustá-la. Então precisamos de uma abordagem diferente. Roberto voltou-se para nós e pude ver sua mente trabalhando nas possibilidades. Vanessa, você estaria disposta a voltar àquela galeria? Diga a eles que está interessada em comprar outros itens do mesmo espólio. Você quer marcar outro encontro com alguém da casa de leilões. Quero criar uma situação em que os associados de Kresnik, se ele tivesse algum, possam se mostrar. Se mais alguém estivesse envolvido na morte da minha mãe, poderia ficar nervoso com o aparecimento destes itens. Nervoso o suficiente para contactar a casa de leilões e fazer perguntas. Percebi que era inteligente usar-me como isca sem realmente me colocar em perigo direto. Eu posso fazer isso, disse eu. Não precisas de fazer isso. A voz de Roberto era cautelosa. Isto não é da tua responsabilidade. Eu sei, mas já estou envolvido e quero ajudar. Algo passou entre nós naquele momento. Um entendimento que foi além das palavras. Joseph limpou a garganta, quebrando o feitiço. Eu vou organizar isso, mas faremos isso com cuidado e com total cobertura de segurança. Os 2 dias seguintes passaram num ritmo estranho. Roberto insistiu para que eu ficasse no Brownstone e Courtney me cobriu no escritório, dizendo a quem perguntasse que eu tiraria férias prolongadas. Passei as manhãs a ajudar Roberto e Joseph a organizar documentos e informações de fundo. À tarde, retirava-me para a biblioteca no andar de cima, uma bela sala repleta de livros em italiano e inglês, e tentava processar tudo o que estava a acontecer. Roberto trabalhava constantemente fazendo chamadas, revendo arquivos, a planear os próximos passos, mas também se certificava de que eu comia, verificava-me regularmente e, à noite, acabávamos por conversar sobre coisas que não tinham nada a ver com a investigação. Descobri que ele queria ser arquiteto antes que as obrigações familiares o levassem para o negócio, que ainda tocava piano, às vezes tarde da noite, quando não conseguia dormir, que a mãe lhe tinha ensinado a cozinhar e que achava isso meditativo quando o estresse da liderança se tornava insuportável. Ele descobriu que eu tinha perdido os meus pais num acidente de carro quando tinha 15 anos, que a minha tia me criou até morrer, há 2 anos, que eu tinha aceitado o emprego como sua secretária porque precisava de estabilidade e seguro de saúde. Mas que eu tinha ficado porque achava o trabalho significativo, mesmo quando ele mal parecia notar a minha existência.
Eu notei, disse ele baixinho na segunda noite, enquanto estávamos sentados na sua sala de estar. Sempre reparei em ti, Vanessa. Só não conseguia lhe admitir isso. Por quê? Porque as pessoas próximas de mim tornam-se alvos. A minha mãe morreu porque alguém queria magoar a minha família. Não podia arriscar que isso acontecesse novamente a alguém de quem gostava. A admissão pairou no ar entre nós. Alguém de quem gostava, no passado percebi, como se ele tivesse superado esse medo e passado para outra coisa. No dia 29 de dezembro, tudo se encaixou. Margaret, da galeria, ligou exatamente como esperávamos. Um homem tinha entrado em contato com ela perguntando sobre outros itens da propriedade Kresnik. Ele queria saber se alguém tinha comprado várias peças e, em caso afirmativo, se poderia obter as informações de contato dessa pessoa. Eu disse que não, disse Margaret, quando ligou para nos informar. Mas achei que vocês deveriam saber que alguém está definitivamente interessado. Ele deixou o nome? Perguntou Roberto, com o telefone no viva voz para que Joseph e eu pudéssemos ouvir. Ele disse que se chamava Victor, sem sobrenome. Tinha sotaque, talvez da Europa Oriental. Parecia nervoso. Roberto e Joseph trocaram olhares. Ele disse, por que queria as informações? Afirmou ser colecionador e que esses itens poderiam ter significado histórico para sua família. Mas havia algo estranho nele. Após o término da ligação, Roberto tomou uma decisão. Vamos encontrar-nos com esse Victor, mas faremos isso nos nossos termos, num ambiente controlado. Foi assim que me vi, mais tarde naquela tarde, entrando numa galeria diferente no Sorro com uma pequena caixa de joias na mão e um microfone preso às minhas costelas. O plano era simples. Eu tinha abordado a galeria perguntando sobre a consignação de joias que eu tinha herdado. Roberto tinha fornecido as peças, itens da coleção da sua mãe que ele tinha guardado. Se Victor estivesse à procura de pessoas interessadas na herança dos Kresnik, ele poderia abordar-me. Roberto estava numa carrinha a 2 quarteirões de distância, ouvindo cada palavra. Joseph e 2 outros homens que eu tinha conhecido naquela manhã estavam posicionados ao redor da galeria, parecendo clientes comuns. O proprietário da galeria, um homem mais jovem chamado David, que não sabia nada sobre o nosso verdadeiro objetivo, explicava entusiasticamente os termos da consignação quando senti que alguém me observava. Virei-me ligeiramente e vi-o, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, casaco caro, a estudar-me com atenção. Desculpe, disse ele, aproximando-se com um sorriso cauteloso. Não pude deixar de ouvir. Está a consignar joias? Estou a pensar nisso. Estas peças pertencem à minha avó. Posso? Ele apontou para a caixa. Abria, mostrando-lhe uma pulseira ornamentada e brincos a condizer. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. São italianas do início do século XX. Um belo trabalho artesanal. Sabe, joias, mantive a minha voz amigável, curiosa. Sou uma espécie de colecionador, sempre interessado em peças com história. Ele fez uma pausa e acrescentou cuidadosamente. Tem ido a outras galerias recentemente. Estou à procura de itens de uma venda de bens específicos. O meu coração acelerou, mas mantive a minha expressão neutra. Na verdade, comprei algo num leilão na semana passada, um relógio de bolso. Era tão bonito que me perguntei se haveria outras peças da mesma coleção. Todo o seu comportamento mudou, aguçando-se com interesse. A propriedade Kresnik que comprou nessa venda. Não me lembro do nome, mas foi na Galeria 12. O relógio com as iniciais GP. Não era uma pergunta. Aquela era uma peça significativa. Muito significativa. No meu ouvido, ouvi a voz de Roberto através do pequeno receptor que Joseph me tinha dado. Mantém-no a falar. Sabes alguma coisa sobre isso? Perguntei, injetando curiosidade genuína no meu tom de voz. A gravação sugeria que poderia ter uma história. Victor olhou à sua volta na galeria, subitamente cauteloso. Talvez pudéssemos discutir isso num local mais privado. Posso fornecer informações sobre a proveniência desse relógio. Por que saberia disso? Porque Arban Kresnik era meu tio e aquele relógio nunca deveria ter sido vendido. A admissão fez-me gelar o sangue. Seu tio? Ele era um homem complicado que colecionou muitas coisas ao longo da vida. Alguns desses itens têm um valor significativo para a minha família. Eu estaria disposto a pagar generosamente para recuperá-los. Eu já dei o relógio a alguém, disse com cuidado. Um presente, a sua expressão escureceu. Isso é lamentável. A quem você o deu? A um amigo? Alguém que coleciona antiguidades?
Eu gostaria muito de conhecer esse amigo. Talvez pudéssemos fazer uma troca, ou eu poderia fazer uma oferta que eles não poderiam recusar. A ameaça por trás das palavras educadas era inconfundível. Antes que eu pudesse responder, Joseph apareceu ao meu lado, sorrindo agradavelmente, mas posicionando-se entre Victor e mim. Vanessa, aí está você. Desculpe o atraso. Ele virou-se para Victor com uma simpatia casual que não chegava aos seus olhos. Está a ajudá-la com a remessa? Victor avaliou Joseph, reconhecendo claramente algo em sua postura que sugeria que ele não era apenas um namorado qualquer, admirando as joias da avó dela. Com licença, tenho outro compromisso. Ele saiu rapidamente e eu soltei um suspiro que nem percebi que estava a aprender. Fizeste muito bem, murmurou Joseph. Vamos sair daqui. 15 minutos depois, eu estava na carrinha com Roberto, o fio removido, as mãos a tremer com a adrenalina retardada. Roberto pegou nas minhas mãos o seu toque quente e tranquilizador. Foste incrível, disse ele baixinho. Inteligente, cuidadoso. Exatamente. Certo. Ele sabia sobre o relógio. Ele o chamou de significativo porque é. Porque liga o seu tio diretamente ao assassinato da minha mãe e ele sabe disso. A expressão de Roberto era sombria. Joseph já está a segui-lo. Saberemos quem Victor realmente é dentro de uma hora. A informação chegou mais rápido do que o esperado. Victor Kranick, sobrinho de Arbin, tinha antecedentes. Agressão, extorsão, suspeita de envolvimento em várias operações do crime organizado. Atualmente vivia em Connecticut. Trabalhava como suposto antiquário, provavelmente uma fachada para movimentar bens roubados. Ele não estava apenas a perguntar sobre o relógio, explicou Joseph enquanto nos sentávamos no escritório de Roberto naquela noite. Ele estava a perguntar sobre todos os itens daquela propriedade. O meu palpite é que alguns deles são provas de outros crimes, e ele está a tentar recuperá-los antes que levem de volta a família. O que significa que Arban não agiu sozinho, disse Roberto. Victor provavelmente sabe exatamente o que aconteceu na noite em que a minha mãe morreu. Então, o que fazemos? Perguntei. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o relógio da sua mãe, que agora estava em um lugar de honra na sua secretária. Falei diretamente com os albaneses. Apresento o que descobrimos e dou-lhes uma escolha. Contem-me tudo sobre aquela noite ou assumirei que foram cúmplices e agirei de acordo. Isso pode começar uma guerra, disse Joseph com cautela. Eu sei, mas isto tem de acabar. Não posso passar o resto da minha vida a questionar-me e não vou deixar que estas pessoas pensem que podem esconder-se atrás do tempo e do silêncio. Depois de Joseph sair para organizar uma reunião, Roberto e eu sentamo-nos na luz fraca do seu escritório. A cidade fervilhava do outro lado das janelas. Milhões de pessoas viviam as suas vidas, inconscientes das correntes perigosas que rodopiavam nas sombras. Lamento que tenha sido envolvido nisto, disse Roberto baixinho. Eu não lamento. Virei-me para olhar para ele. Carregaste isto sozinho durante 12 anos. Talvez seja a hora de alguém ajudar a partilhar o peso. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, num gesto insuportavelmente terno. Tu vês-me, o meu verdadeiro eu. Não a reputação, o poder ou o medo. Sabes como isso é raro? Tu também me vês. Durante 3 anos, pensei que era invisível para ti. Mas reparaste como eu tomo o meu café. Lembraste-te de conversas que pensei que tivesses esquecido. Tu sempre me viste. Sim, o seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Eu vi-te. E isso aterrorizou-me, porque sabia que se me permitisse sentir alguma coisa, não seria capaz de parar. Ainda não consigo. A confissão ficou entre nós, carregada de possibilidades e complicações. Estávamos a cruzar linhas que não podiam ser descruzadas, a mudar uma dinâmica que funcionava há 3 anos para algo totalmente novo. O que acontecerá depois que isto acabar? Sussurrei. Depois de teres as tuas respostas? Não sei, mas sei que não quero voltar a fingir que és apenas a minha secretária. A ver-te todos os dias e manter distância. Não consigo mais fazer isso, Vanessa. A testa dele tocou a minha. E eu respirei o seu perfume de cedro e algo único de Roberto. Ficamos assim, suspensos no momento, nenhum de nós totalmente pronto para fechar completamente a distância, mas incapazes de nos afastar. Amanhã ele se encontraria com a organização albanesa.
Amanhã ele poderia obter as respostas que procurava há mais de uma década. Amanhã tudo poderia mudar novamente. Mas hoje à noite, no silêncio do seu escritório, com o relógio da sua mãe a testemunhar em silêncio, permitimos-nos essa ligação frágil. Esse reconhecimento de que algo real existia entre nós, algo que vinha crescendo silenciosamente há anos e não podia mais ser negado. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. E essa simples verdade parecia mais significativa do que qualquer investigação ou perigo que pudéssemos encontrar, porque pela primeira vez desde que a minha tia morreu, eu não me sentia sozinha. E olhando nos olhos escuros de Roberto, eu sabia que ele sentia o mesmo. A reunião com a organização albanesa foi marcada para 30 de dezembro em um local neutro, um restaurante no Brooklyn que servia como terreno diplomático para várias famílias há décadas. Roberto passou a manhã do dia 30 se preparando, revisando documentos com Joseph, ligando para outros associados que poderiam ter informações sobre as operações albanesas. Eu o observei trabalhar, vendo as camadas de estratégia e cálculo envolvidas em cada decisão. Não se tratava apenas de confrontá-los com provas. Tratava-se de posicionamento, de apresentar força, mas deixando espaço para negociação, de compreender que, às vezes, a verdade vem envolta em compromissos. Preciso que você vá ao escritório esta manhã, disse Roberto, enquanto eu servia minha terceira xícara de café. Há contratos que precisam de ser arquivados antes do final do ano e alguns correspondentes que não podem esperar até depois do ano novo. O Joseph vai levar-te e vou pedir a segurança para ficar no edifício. O regresso às responsabilidades normais pareceu-me estranho depois de dias imerso na investigação. Claro. A que horas é a tua reunião? Às 14 horas. Provavelmente vai demorar várias horas. Ligo-te quando terminar. Algo no seu tom de voz fez-me olhar para cima. Ele estava preocupado. Percebi que não era com a reunião em si, mas com a minha reação ao ficar separada dele, sabendo que ele estava a entrar em um perigo potencial enquanto eu arquivava documentos. Vou ficar bem, disse baixinho. E tu também. És inteligente demais para deixar isso dar errado. A sua expressão suavizou-se. 3 anos. E nunca questionaste as minhas decisões ou duvidaste do meu julgamento. Mesmo agora, quando tens todos os motivos para estar preocupada, confias em mim. Não deveria? Deverias. Só não estou habituada a que isso seja tão importante. A viagem até ao escritório pareceu surreal. Joseph estava profissional e silencioso, mas reparei que ele me observava pelo espelho retrovisor de vez em quando, como se estivesse a avaliar se eu estava a lidar com tudo adequadamente. Quando chegamos ao edifício Pellegrini, senti como se estivesse a voltar a uma vida anterior, uma que existia antes dos relógios de bolso, das investigações de homicídios e das conversas tarde da noite com o meu chefe no seu escritório. O escritório estava quase vazio. Apenas uma equipa reduzida a gerir as operações essenciais durante a semana de feriado. Dirigi-me à minha secretária e o ambiente familiar deveria ter sido reconfortante, mas em vez disso senti-me estranha, desconectada da realidade em que vivia. Mal me tinha instalado quando a Courtney apareceu à minha porta, de braços cruzados, com uma expressão entre preocupada e exasperada. Ok, precisamos de conversar agora. Olhei para o escritório vazio do Roberto e depois voltei a olhar para minha amiga. Entra, fecha a porta. Ela entrou, puxou imediatamente uma cadeira para perto da minha secretária e fixou-me com um olhar que exigia honestidade. Estás a viver na casa dele há 3 dias. Pareces exausta, mas também como se algo fundamental tivesse mudado. E antes que tentes desviar o assunto, eu já sei sobre a investigação do homicídio porque não sou estúpida e tenho acesso a alguns dos arquivos que tens solicitado. Então fala comigo, Vanessa. O que está realmente a acontecer? Eu queria manter limites profissionais para separar o pessoal do profissional. Mas a Courtney tinha sido minha amiga durante a morte da minha tia. Durante inúmeras noites solitárias em que me sentia invisível na minha própria vida, ela merecia a verdade. Encontrei o relógio da mãe dele num leilão. Comecei e depois toda a história saiu. A investigação, a ligação com a Albânia, ficar na casa do Roberto, a forma como ele tinha começado a olhar para mim de forma diferente, as conversas que tinham revelado camadas de ambos, que tínhamos mantido escondidas durante anos. Quando terminei, a Courtney ficou em silêncio por um longo momento,
processando tudo o que eu tinha dito. Estás a apaixonar-te por ele, ela finalmente afirmou. Não é uma pergunta. Estou a apaixonar-me por ele há 3 anos. A diferença é que agora ele está a retribuir. Vanessa, ela inclinou-se para a frente, pegando nas minhas mãos e nas dela. Eu amo-te, então vou dizer isto da forma mais gentil possível. Homens como Roberto Pellegrini existem num mundo que não conseguimos compreender totalmente. Poder, perigo, lealdade, violência. Não é apenas o trabalho dele, é toda a sua vida. Estás realmente preparada para o que significa estar com ele? Não sei, admiti, mas sei que não posso voltar a fingir que não me importo. E acho que ele também não. Então precisas de decidir se estás totalmente dentro ou totalmente fora, porque ficar a meio caminho com alguém como ele não é uma opção. Isso vai destruir-vos aos dois. Ela tinha razão. Eu sabia que este não era um relacionamento normal, em que podíamos namorar casualmente e ver no que ia dar. Tudo com Roberto tinha peso, consequências que se espalhavam de maneiras que eu estava apenas a começar a compreender. Passamos as 2 horas seguintes a trabalhar nos contratos e na correspondência, entrando no ritmo familiar das tarefas profissionais. Mas a minha mente continuava a divagar para aquele restaurante em Brooklyn, imaginando como estaria a correr a reunião, se o Roberto estava a obter as respostas de que precisava. O meu telemóvel vibrou às 16h30. Uma mensagem do Roberto. Reunião em curso. Atrasado. Fica no escritório até eu enviar alguém para te buscar. Mostrei a mensagem a Courtney. Ela ergueu uma sobrancelha. Ele está a verificar se está bem, a certificar-se de que está segura. Isso é estranho. É protetor, o que, dado o que me contou sobre Victor Kranick, a bisbilhotar, provavelmente não é uma coisa má. Às 18 horas, a maioria dos funcionários restantes já tinha saído. Courtney ficou comigo, encomendou comida e montou acampamento no escritório externo de Roberto, como se estivesse a preparar-se para um cerco. Se tu vais ficar, eu também fico, declarou ela quando sugeri que fosse para casa. Alguém precisa ser a voz da razão na tua vida. E aparentemente esse é o meu trabalho agora. Joseph ligou às 7 horas. As reuniões estão a terminar. Estarei aí em 20 minutos para pegar vocês dois. Vocês dois? Repeti. O chefe diz que a tua amiga não deve apanhar o metro para casa tão tarde. Vamos deixá-la primeiro. Depois de desligarmos, a Courtney olhou para mim com os olhos arregalados. Ele está preocupado com a minha segurança ao voltar para casa. Eu nem trabalho diretamente para ele. Tu és importante para mim, por isso és importante para ele. Oh, estás metida em apuros. Vocês os dois estão. O Joseph chegou exatamente 20 minutos depois e entramos no SUV. A Courtney deu-lhe um vestido em Queens e nós deixamos-la em casa primeiro. Ela abraçou-me antes de sair, sussurrando. Cuida do teu coração, mas também ser corajosa. Então, ficamos só o Joseph e eu no carro, voltando para a casa do Roberto no trânsito da noite. Como foi a reunião? Eu finalmente perguntei. O Joseph ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Eles negaram o envolvimento direto da organização. Alegaram que Arban Kranick estava a operar fora dos canais oficiais. Que se ele estivesse envolvido na morte da senhora Pellegrini, teria sido um trabalho freelance. Acreditas neles? Acredito que estão com medo. O chefe apresentou provas difíceis de refutar e deixou claro que poderia tornar a situação muito desconfortável para eles se não fossem sinceros. Eles concordaram em pagar uma indenização e fornecer todas as informações que tivessem sobre aquela noite. Então, funcionou.